Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL, o seu ponto de encontro diário de entrevistas aqui no Instituto Conhecimento Liberta, ACA-ICL. Boa noite, César. Boa noite, Robs. Boa noite para a nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá que hoje está muito bacana. Muito bacana. Vamos falar sobre educação, sobre acessibilidade, sobre cultura. E quem conversa com a gente é a Élica Takimoto, que já vai pintar aqui na nossa tela. Ela é professora, escritora e deputada estadual pelo PT do Rio de Janeiro, sem dizer que ela também é mãe. Seja muito bem-vinda, Élica, ao nosso Sinapse. Obrigada, Roberta, obrigada, César. Muito prazer estar aqui com vocês, uma honra imensa. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de bater essa conversa, bater papo com vocês. Élica, o prazer é todo nosso, uma honra te receber. Vamos lá. Élica, você é autora do livro Como Dialogar com um Negacionista, né? E olha só, vou trazer um tema atual, porque tem gente aí dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu as negociações, né, para a repatriação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Eu quero saber o que você diria para essas pessoas. Começou bem, né, Élica? O que eu diria? Oh, meu Deus do céu, é difícil, né? Eu sei que é difícil. O título, na verdade, foi uma pegadinha mesmo, sobre a dificuldade, fui debater sobre o tema, né, do negacionismo, sobre o tema ciência. Mas, enfim, conversar com quem está muito fechado, com quem não quer ouvir, é uma coisa extremamente complicada. Então, a pergunta que eu me faço, também como deputada, como candidata que fui, como professora, que ainda sou, uma vez professora, sempre professora, é o que a gente precisa fazer, o que é necessário ser feito para que a pessoa queira nos ouvir, para que a pessoa se abra, essa pessoa que está fechada para o diálogo se abra. E aí é um universo de respostas, né? Porque cada pessoa, cada categoria tem uma história, tem um botão para a gente descobrir onde é que é. Então, é um trabalho mesmo de muita paciência, é um trabalho de formiguinha. Teria que começar assim, mas uma coisa eu falo, né, pela experiência que eu tenho em sala de aula e até dentro da política, com ódio você não consegue, né? Não dá. Com ódio, xingando, nada disso vai fazer com que a pessoa se abra ou queira te ouvir. Eu acho que a única forma da gente conseguir abrir para o diálogo e se manter dentro dele de uma forma respeitosa é com muito amor mesmo. Amor ao diálogo, amor à democracia, amor a outra pessoa, né? Amor à verdade. E aí isso requer um trabalho mesmo de paciência. Eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, mas é por aí. Então você diria assim, por amor à democracia, por amor ao diálogo, então, o presidente Lula repatriou os brasileiros e o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Seria mais ou menos assim? Ou seria não? Mais ou menos assim, colocando as coisas no seu devido lugar mesmo, né? A gente está com um ex-presidente que está inelegível, né? Que em outras oportunidades, como no caso da Covid-19, ele debochou de repatriar, né, as pessoas que estavam na China, no epicentro da nossa pandemia. Então, naquela oportunidade, ele não fez nada, não debochou, por que agora faria alguma coisa? Ainda mais trazendo as pessoas de Gaza. Então, assim, não faz nem sentido, nem para a narrativa deles, sabe? Então, traria para esse lugar. E sem contar o show de bola, né, que o Lula 3.0 turbinado está fazendo com política externa, política internacional agora. Então, isso foi fruto de muita articulação política do governo Lula. Bolsonaro não tem nem tamanho, né, para fazer algo como esse. Nem quando era presidente que poderia fazer, fez algo, ainda mais ex-presidente 3 vezes inelegível. Não faz sentido essa narrativa, não faz sentido nenhum. Uhum. E me chama a atenção na tua fala inicial, porque você coloca o amor, por exemplo, como uma característica central do debate, da escuta, e essa também é, por exemplo, a característica central do Paulo Freire. O Freire fala muito isso. Ele, quando questionado o que precisa para ser um bom professor,
ele salienta essa propriedade que a Érica está colocando, de que você precisa ter afeto, você precisa ter amor, você precisa estar comprometido com o desenvolvimento dos teus alunos. Você acha que essa é uma característica em comum, por exemplo, de um bom parlamentar e de um bom professor? É atuar com essa vocação para ter paciência para o diálogo, para o debate. Você citou o Lula 3.0 turbinado aí, por exemplo. Essa é uma característica, né, Érica, do próprio presidente da República. O Lula é muito conciliador. Ele escuta, ele debate, ele chama para conversa, o que é radicalmente diferente, por exemplo, do próprio Jair Bolsonaro, que é uma figura absolutamente destemperada, que não consegue muito conversar, que xinga todo mundo, né? Queria te ouvir um pouquinho se você entende que essa característica do afeto e do amor é algo que se aplica tanto para a docência quanto para a prática parlamentar. Creio que sim, porque é claro que, né, bons parlamentares não necessariamente tenham sido professores ou atuado nessa área como profissional da educação, mas, de alguma forma, os bons parlamentares que a gente tem, grandes lideranças, como vamos citar aqui o Lula, e outra que eu estou considerando, que eu estou achando que está dando um show de bola também, que é o ministro Flávio Dino, você vê o quanto de didática que eles têm quando eles estão falando com alguém, né? O quanto de amor que tem envolvido nisso, o quanto de paciência que tem envolvido nisso. E isso eu acho que caminha juntinho com a educação. Embora eles não sejam professores de profissão, eles estão ensinando muita coisa para muita gente. Então, eu acho que tem esse... Eu não consigo imaginar a política feita, ou o lugar que eu estou, né, sem amor. Eu acho que esse discurso de ódio só serve para o que serviu, como a gente viu, né, para segregar ainda mais, para aumentar a rivalidade e, enfim, dificultar ainda mais as articulações políticas que é necessário fazer. E para a gente se articular politicamente, a gente precisa do diálogo entre as pessoas que pensam diferente. Então, como é que a gente vai fazer isso sem respeito? Né, e em muitos casos sem amor. Como é que a gente vai levantar uma política pública, olhar para o próximo, olhar para quem mais precisa, se não tiver muito amor envolvido, né, nisso? Eu não consigo me imaginar trabalhando sem amor às pautas que eu estou abraçando, sabe? E a minha inspiração é Lula. Né? Eu olho para o Lula, eu não vejo o Lula fazendo nada sem muita paixão. E lidando com as pessoas, inclusive que pensam muito diferente dele, sem esse afeto todo envolvido, sem esse respeito todo envolvido. Então, eu fico lembrando dos vídeos de quando o Lula estava preso, em nenhum momento ele falava nessa palavra ódio, odeio, eu quero matar, eu quero isso, muito pelo contrário. Ele valorizava a justiça, falando que a justiça tinha que ser feita, sabe, que ele queria conversar, que ele queria ver, que ele queria encarar os adversários políticos dele. Era o que ele falava, assim, meu Deus do céu, né? O cara estava preso injustamente, passou por, assim, maus bocados sem poder ir ao enterro do neto, do irmão, e ainda assim, ele não, em nenhum momento, quando ele saiu, ele teve um discurso de ódio, muito pelo contrário. Foi um discurso de afeto, de amor e de querer justiça. Então, obviamente, querer justiça também é amor a uma verdade. Então, a minha inspiração é essa liderança que a gente tem que está na presidência. Até porque o afeto gera empatia, né? E aí a gente consegue, de fato, ter uma conversa, um diálogo, enfim. Enxergar o outro, entender a posição do outro. Por que ele está defendendo aquilo? Acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer muito, sabe? Sim. Porque hoje em dia eu sinto, eu acho que, enfim, vocês devem compartilhar comigo, as pessoas não ouvem, as pessoas falam, a minha posição é essa e eu defendo isso e, assim, às vezes o argumento é bem raso e tal. Mas ainda que ela tenha esse argumento raso, acho que vale a gente pensar por que ela está acreditando naquilo, sabe? Uhum. A gente consegue ter um diálogo quando tem empatia, quando tem um afeto, quando tem o amor, acho que está tudo ali, né? A gente conversou aqui com o Henrique Vieira, com o pastor Henrique Vieira, e ele disse algo interessante, que muito se fala a respeito de falar bonito, e pouco se fala a respeito de escutar bonito. Escutar bonito. E ele ressalta a importância de escutar bonito, de ser capaz de escutar com propriedade, não só esperando a sua vez de falar, mas de levar em consideração, de fato, aquilo que está sendo proposto pelo teu interlocutor. Né? Muito bom, Rô. Eu queria... Diga.
Eu queria acrescentar uma coisa, porque quando a gente está falando, às vezes, com a pessoa, essa palavra empatia é uma palavra muito boa, que é você se colocar muito no lugar do outro, compreender o sentimento do outro, respeitar o sentimento, né, dessa outra pessoa. Então, às vezes, o que para a gente é muito fácil acreditar, para as pessoas é muito difícil, e vice-versa também. O livro que eu escrevi, Como Dialogar com o Negacionista, que, volto a dizer, o título, né, é uma pegadinha, eu consigo colocar no livro que todas as pessoas são negacionistas quando o assunto interessa ou nos desinteressa. Então, às vezes, quando eu vou mexer, o negacionista é aquela pessoa que nega uma verdade, que nega dados, e a gente nega também muita coisa. Se o assunto mexer muito com a gente não quer encarar a verdade, a gente nega essa verdade também. Então, a depender de como a pessoa está falando contigo, você se fecha ou você se magoa muito. Ou ainda, né, qualquer mudança que você tenha, não qualquer, mas muitas mudanças que você passa, implica em muito sofrimento. Então, a questão a pessoa está preparada a encarar esse sofrimento de uma mudança de pensamento, de uma mudança de paradigma? Nem sempre todas as pessoas estão. Por isso que eu estou falando, quando a gente conversa, quando a gente está querendo colocar a nossa opinião e fazer que a pessoa escute a nossa opinião, a gente tem que levar em conta que uma mudança do outro lado, do interlocutor, pode ser algo muito difícil para essa pessoa. Você está preparado para ser o chão dessa pessoa, porque você vai tirar o chão dela, a depender do que está sendo colocado ali. Você está preparado para segurar essa pessoa? Então, por isso que essa palavra empatia, Roberta, que você utilizou, eu achei muito bem colocada nesse momento. Era isso que eu queria acrescentar. Perfeito. Élica, conta pra gente quando é que pintou a política institucional na sua vida, e já vou emendar em outra. Qual é o clima da Alerj com o governo de Cláudio Castro? Abra o seu coração, conta pra gente. Tá fácil. Olha, assim, vou tentar resumir, né, bem rapidamente como a política pintou na minha vida. Eu sou professora concursada do Cefet, professora de física, eu tenho uma vida acadêmica, eu fiz o meu mestrado em História, doutorado em Filosofia, tudo voltado para a História da Ciência e Filosofia da Ciência. Então, há muito tempo eu estou discutindo esse tema ciência, pesquisando sobre esse tema ciência. Comecei a dar palestras pelo Brasil, sendo convidada em institutos federais, universidades, para fazer esse debate, né, sobre ciência, novas metodologias no ensino de física. Além disso, eu sou escritora, eu tenho 10 livros publicados, e livros de crônicas. Então, uma cronista escreve sobre qualquer coisa. E vários textos meus viralizaram na internet. E, obviamente, se eu escrevo qualquer coisa que me emocione, eu estou escrevendo também sobre política. Eu vi a política das cotas ser implementada no Cefet. Ouvi o que o governo PT fez, a revolução que o governo PT fez na educação. Eu vi muita coisa acontecendo, eu escrevia sobre essas coisas também. Então, muitos textos viralizaram. Em final de 2016, eu escrevi um texto que assim, viralizou e foi parar nas mãos do Lula. E já tinha muita gente, na época, já me procurando, falando para eu entrar para a política, que eu fazia muitos movimentos lá no Cefet, chamando políticos de várias vertentes, não só de esquerda, de direita também, para a gente conversar ali, para fazer um debate ali, fazer um grupo político de debate para as crianças, que eu acho, crianças jovens, né, que eu acho isso interessante. Então, o nome, de alguma forma, já estava sendo projetado, tinha gente da política já me chamando, mas eu não me via nesse lugar, não. Eu estava confortável aonde eu estava. Até que o Lula me ligou, ele pegou um texto meu, se emocionou e me ligou. Aí, depois que o Lula me ligou, aí a minha vida, né, de fato, não foi uma ligação, foi um chamado. Né? Então, eu, assim, em 2017 eu me filiei ao PT, em 2018 eu me candidatei pela primeira vez, que não foi uma candidatura nem um pouco fácil, porque uma coisa é dar aula, uma coisa é ser palestrante, uma coisa é escrever, outra coisa é estar nas ruas pedindo voto, e assim, não tinha ainda essa vivência política partidária, então isso é uma coisa que se aprende, uma coisa que só você vivendo para você aprender a fazer isso. Então foi tudo muito rápido na minha vida. Então, em 2018 eu me candidatei, tive uma votação muito expressiva, fui primeira suplente na Alerj. Aí depois eu me candidatei em 2020 para vereadora. 2020 é aquele ano, né, horroroso para todo mundo. Traumas e traumas e traumas, pandemia, Bolsonaro, né, uma candidatura que eu não fui para a rua, eu estava, né, batendo na tecla que a gente
quem pudesse ficar em casa, que ficasse em casa, principalmente os profissionais de educação, alunos, alunas, jovens, crianças. Então, eu não me vi à vontade para ir para a rua em 2020, e aí não fui, e por isso e por outras coisas, isso refletiu, fui suplente também na Câmara. E em 2022 fui candidata de novo e tive essa votação expressiva de quase 100 mil votos, sendo a mulher eleita com mais votos na história do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Enfim, aí cheguei na LERJ. A entrada na LERJ é uma entrada também de muito aprendizado, porque até o ano passado, Roberta, César e quem está nos assistindo, eu estava em sala de aula. Então, uma coisa é estar em sala de aula, outra coisa é estar em plenário e na LERJ. É uma coisa completamente diferente. E aí, eu estou chegando agora, embora acompanhe política há algum tempo. Quem está lá há muito tempo fala que essa é a pior legislatura que nós temos em termos de nível de debate. O debate ali é assim, às vezes eu fico com vergonha, sabe? De vergonha alheia do que está sendo colocado ali. O nível do argumento, o nível de defesa ou de ataque que se faz ali. É uma coisa, de fato, que eu fico assustada, assim, caraca, como é que pode estar aqui, né, representando milhares de pessoas? É inacreditável. Foram eleitos. E nós? O que foi? Foram eleitos. Como assim? Foram eleitos, pois né? Assim, como é que pode? A pessoa não consegue se articular, ou não consegue ter essa palavra empatia, não consegue entender o que a gente fala. Foi assim, eu vou dar um exemplo rapidinho, que eu acho que dá para todo mundo entender. Teve um debate na LERJ que foi sobre alimentos ultraprocessados, que é uma pauta que está em todo mundo aí, já está pelo Brasil essa pauta, que alimento ultraprocessado faz mal. Já temos evidências científicas do consumo de ultraprocessado, quanto que faz mal, está ligado a câncer em pessoas jovens, com menos de 30 anos, a obesidade, a depressão, uma série de coisas. Então, a gente levou esse debate na LERJ no contexto de proibir que alimentos ultraprocessados estivessem nas escolas do Estado. Assim como está em vários municípios, alguns estados já estão avançando nessa pauta também, que a escola é o local onde educa. Então, nada melhor do que você educar dentro da escola e fazer esse debate dentro da escola e proibir veneno dentro da escola, que a gente está se envenenando, não está se alimentando. E aí o argumento, eu chego para fazer o debate, trago dados, trago revistas, trago pesquisas científicas, trago números, sabe? Trago um punhado de coisa, vem outro deputado também, fala muito bem, faz a defesa, aí vem os deputados, né, do outro lado. Aí fala assim, olha, eu até compreendo, mas entre você, né, o que está sendo falado aqui, e meu netinho, né, que adora um chocolatinho, eu vou ficar com meu neto. Aí, isso foi um argumento. Aí o outro fala, né? O outro fala, eu comi besteira a vida inteira, comi biscoito, que não sei o que, e tô aqui. Né? Olha eu aqui, a piada já vem pronta também, né? Tô aqui. Aí o outro fala, era só o que faltava, né? A quererem falar o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Esse argumento para mim, então, dentro de uma casa legislativa que a gente fala sobre leis, o que a pessoa pode ou não pode fazer, eu acho um absurdo total. E aí foi votado. E a gente perdeu feio, porque a maioria da casa, a grande maioria, está no campo ali, está no outro lado, está no campo da direita. Então, tudo que é votado, que tem algum teor que eles levam para esse campo ideológico, a gente da esquerda perde, né, na hora da votação. Então, olha o nível. O nível é esse que a gente tem. Isso é um exemplo. Posso dar vários outros, mas para não estender muito aqui. Já então, deu para entender bem. A gente, assim, sendo do PT, nós temos o governo federal, mas a sua pergunta, respondendo agora a sua pergunta, Roberto, como é lidar com Cláudio Castro? Não é nem um pouco fácil. A gente ali faz uma oposição ao governo Cláudio Castro. A gente procura fazer uma oposição nesse nível, uma oposição qualificada, mostrando os pontos, mostrando os erros, querendo contribuir, né, para o benefício da população fluminense, para o Estado. Mas, olha, o diálogo é muito difícil. Com eles é muito difícil. Eu me abro, eu estou tentando, venho assim com muita calma, até por conta da professora que eu sempre fui, trago, mas é muito difícil. Lidar com a base do governo Cláudio Castro, assim, é necessário muita paciência. Não é algo simples de fazer, mas a gente está fazendo da melhor forma possível. Acho que a gente está saindo muito bem até, né, para a nossa oposição de forma qualificada ao governo Cláudio Castro. Uhum.
Ô, Élica, e a gente tem, ano que vem, as municipais, né? Então, já começam aí essas movimentações, tem menos de um ano agora, a gente sabe que em termos eleitorais, isso já começa, essa disputa, já tem um forte movimento pré-eleitoral aí. Como é que você sente a realidade do Rio de Janeiro? Você vê algum nome forte da esquerda que seja capaz de ser competitivo para a prefeitura do Rio? Como é que você sente essa questão? Olha, a gente tem, assim, excelentes pessoas aqui, excelentes parlamentares aqui. Agora, o nome na disputa para a prefeitura, né, já é outra coisa. Temos excelentes nomes também que dá para a gente colocar aqui. Mas, assim, eu fui uma das pessoas que, dentro do PT, eu achei favorável a entrada do governo PT no governo Eduardo Paes. E acho ele que era um nome que tem muita disputa, que tem como disputar. Então, o que está sendo colocado aqui hoje, né, politicamente no nosso campo, que é o melhor nome que temos para disputar, né, aqui, né, a configuração política que se coloca, é o PT colocar um vice. É isso que a gente está conversando aqui. Tá. É uma conversa muito tensionada, né, mas a gente está, acho que também estamos avançando nesses nomes. Aí temos nomes vários nomes colocados para vice, como, por exemplo, o Marcelo Freixo, como, por exemplo, o André Siciliano, que são nomes que já têm muita experiência de urna e concorrendo aqui no estado do Rio. A gente já tem um resultado, a gente já sabe como é que a urna mais ou menos reflete com esses nomes. É com eles que a gente está trabalhando e mais outros também. Élica, queria falar um pouquinho sobre educação inclusiva, que eu sei que é uma de suas lutas aí no Rio de Janeiro, não só no Rio, porque reverbera aí para o Brasil todo. Queria entender com você como é que o sistema educacional pode ser mais inclusivo. E se numa régua de 0 a 10, onde é que você colocaria o Brasil nessa questão de acessibilidade na educação, hein? Olha, de 0 a 10 está bem próximo de 0. Nossa. Muito, muito, muito próximo. Muito próximo. Assim, é triste, é muito, muito triste, porque eu acho que quando a gente fala em um mundo melhor, não se fala em muito melhor sem inclusão. Não tem como a gente melhorar o mundo se não incluir para as pessoas que mais precisam. Então, eu como professora, que já tive vários alunos com deficiência, eu sei o quanto que é difícil, o quanto que a gente precisa avançar nessas pautas. As escolas hoje, tem muitas escolas que não têm rampa. O próprio Cefet, ele não tinha rampa até pouco tempo atrás. A gente recebeu um aluno, Lucas Nunes, que hoje está terminando o mestrado, beijo para você, Lucas, a gente recebeu um aluno cadeirante, que depois passou para a UFRJ, que também não tinha rampa lá na UFRJ, na Faculdade de História, que a gente teve que refazer, né, a arquitetura lá do Cefet por conta dessa pessoa que lá chegou. Então, olha só, o Cefet, agora imagina as outras escolas que temos no município, pelos municípios e pelo estado e universidades também. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando só de rampa. A gente está falando, por exemplo, de piso tátil também, para as pessoas cegas. A gente está falando de intérprete de Libras também, a depender, né, da pessoa surda que esteja lá, que às vezes tem surdo que não sabe Libras, mas tem surdo que só se comunica em Libras. Então, a gente precisa do intérprete de Libras. A gente está falando de mediadores para as pessoas também com transtorno de espectro autista. Então, nada disso tem, praticamente em escola nenhuma. E nem os profissionais de educação estão preparados para receber. Nos cursos de licenciatura, não fomos preparados para lidar com alunos, com crianças com deficiência. E as deficiências são infinitas e cada uma também tem graduações. Então, não tem essa sensibilização da sociedade. Agora, quando você tem uma escola com um mínimo de acessibilidade, você vê as pessoas, crianças e jovens com deficiência chegando nesses locais. Então, não é uma questão de não ter pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência não aparecem na sociedade porque a sociedade não é acessível. Então, isso é importante ser colocado. E eu vou colocar um ponto muito delicado aqui, Roberta, e César e demais que estão nos assistindo. Eu hoje, quando eu entro num lugar onde, por exemplo, só tenha pessoas brancas, eu me sinto incomodada. Eu já sei que alguma coisa é reflexo de alguma grande injustiça na sociedade.
esse meu incômodo não existia 30 anos atrás. Isso foi uma coisa que a gente foi conversando, que vem um movimento negro, com muita coisa, muito debate, e aí a gente começa a enxergar que tem muita injustiça acontecendo. Aí vai para a pauta de propaganda, vai para a pauta de novela, de comunicação visual, uma série de coisas. Então, hoje, quando eu vejo, né, algum lugar onde só tenha pessoas brancas, eu já faço a minha leitura crítica assim que eu chego nesse local, certo? Essa leitura crítica eu também faço há muito tempo, se o local não é acessível. E aí eu pergunto para todas as pessoas que estão nos assistindo se vocês ficam incomodados quando vocês estão num lugar que não é acessível. Essa sensibilidade ainda não foi, eu acho que, trabalhada na sociedade. Essa sensibilidade é uma coisa que eu hoje, como parlamentar, como comunicadora, como professora, que ainda sou, uma vez professora, sempre professora, eu estou procurando levar. Se você chega num lugar onde não tem rampa, onde não tem intérprete, onde não tem piso tátil, onde não tem leitura em braille, para a pessoa cega conseguir, né, se comunicar ali, ou ler algum cardápio, isso me incomoda profundamente. E aí eu pergunto, incomoda vocês? Acho que a gente precisa começar a trabalhar isso também, não só nas escolas, como em todos os locais. Não estou nem falando locais públicos somente, não. Até mesmo dentro de casa, porque ninguém está livre de usar, por exemplo, uma cadeira de roda. Sim. E se você precisar usar uma cadeira de roda por algum motivo, a sua casa está adaptada a isso, você consegue chegar no teu banheiro com uma cadeira de rodas. E vamos colocar também mais uma coisa, né? Que o último IBGE mostrou que a população está envelhecendo. Né? População envelhecendo, você certamente vai ter mais pessoas com mais problemas, né? de locomoção, ou para enxergar, ou para ouvir. A sociedade está preparada para isso? Está preparada para lidar com essas deficiências que vão aparecendo, às vezes por conta da idade, às vezes pela natureza, simplesmente? Então, essa é uma pauta que está muito sensível para mim. Eu não sei se vocês sabem, e para quem não sabe, eu sou uma pessoa surda. Eu só estou conseguindo falar com vocês, só consigo me comunicar bem quando ouvir, porque eu estou com próteses auditivas aqui. As minhas próteses, diga-se de passagem, são próteses muito caras. Outra coisa também que a gente fica lutando. Eu estava falando, o SUS, ele fornece próteses de altíssima qualidade, mas há uma fila aí para ser enfrentada. Então, enfim, é muita coisa para a gente trabalhar, sabe, Roberta? E a nível de acessibilidade, eu acho que, assim, não só em escolas, como em vários outros lugares, a gente está quase no zero, sabe? Quase no zero. Tem muita coisa para avançar. Temos leis boas, inclusive, muito boas, a lei da inclusão, né? Todos têm direito à cultura, à educação, à saúde, né? Temos leis até para intérprete de Libras, ensino de... a Libras é considerado também uma língua oficial. Leis nós temos. Agora, elas não estão sendo aplicadas. E a sociedade também não está sensibilizada para isso, porque a luta é política, social, é todo mundo junto vindo. Né? Então, inclusive, agradeço imensamente eu poder falar isso aqui, nesse canal, que eu acho importante a gente debater essa pauta, porque pessoas com deficiências podem ter certeza. Vocês, assim... tem aos montes por aí. Elas não aparecem porque os locais não são acessíveis. Se você coloca um espetáculo com um intérprete de Libras, você vai ver as pessoas surdas chegando para ver o espetáculo. Se no teatro ou em qualquer lugar tiver rampa, vocês vão ver as pessoas cadeirantes chegando. Se no lugar tiver piso tátil, tiver coisas em braille, vocês vão ver as pessoas cegas chegando. E assim vai. As pessoas estão por aí, elas só não aparecem porque as portas se fecham para elas. E é muito dolorido eu falar isso como professora, dizer que as escolas estão, assim, muito atrasadas em termos de acessibilidade. Estão. Então, eu hoje, como deputada estadual, estou trabalhando muito para a gente tentar melhorar a acessibilidade e as leis, ou cumprir, para que se passe a cumprir as leis já existentes. Mas é um trabalho de formiguinha. Esse trabalho da acessibilidade, eu acho que está muito atrasado em relação às outras pautas. Sim. Élica, vamos falar um pouquinho de Enem? Como é que você sente o exame esse ano? A gente estava conversando aqui contigo no bastidor antes de começar o programa e você dizia que, por exemplo, no Rio, as pessoas estavam fazendo, os alunos estavam fazendo a prova em condições assim de 50 graus, por exemplo, de sensação térmica, né? Dado a mudança climática que a gente está enfrentando, condições extremas de temperatura. Como é que você avalia o exame desse ano? Está contente? Gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito do Enem.
Eu achei que o exame foi muito bom, achei que o tema da redação também foi muito bem colocado, achei as provas de ciências exatas com nível excelente. Enfim, o que foi pontuado aí foi o ambiente para se fazer a prova, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente, aliás, em vários locais do Brasil, a gente está vivendo uma onda de calor, que não é brincadeira. A grande mídia, quando fala de Rio de Janeiro ou de onda de calor, começa a colocar pessoal em bar, tomando cerveja, ou em praia, como se a gente aqui no Rio, todo mundo aqui pudesse desfrutar desse lazer de ficar na praia. E a grande maioria esmagadora da população fluminense não chega até a praia, não tem nem tempo, nem condições de chegar até a praia, às vezes não quer. A gente está vendo pessoas passando mal. Mais da metade das escolas aqui do Rio de Janeiro não tem ar-condicionado. Agora você imagina, com sensação térmica de 60 graus, a sensação térmica de 55 graus foi dada antes das 9 da manhã. Então, imagina você estar com uma sensação térmica de 60 graus, com 30 crianças ou 40 adolescentes em sala de aula, tentando explicar alguma coisa. Sim. Não é possível. E a pessoa que fez o Enem nessas condições, né, porque quando você é sorteado para ir para a escola, você pode estudar na tua escola particular, que tem um ar-condicionado bombadésimo. Mas na hora que você foi sorteado, você caiu numa escola que não tem ar-condicionado. Então, essa pessoa, né, ou várias outras, sofreram demais pelas condições que tiveram que fazer a prova. Então, o detalhe, eu acho que a maior coisa do Enem aqui no Rio, das muitas reclamações que eu ouvi, são as pessoas assim, que passaram mal de tanto calor, numa prova tão importante, que precisava de tanta concentração. Sim. Nossa, muito difícil, né? Eu estava também lendo uma notícia de uma mãe que chutou a porta de um ônibus, o vidro do ônibus, que quebrou. Ela quebrou o vidro, porque tinha uma criança... Exatamente, estava passando mal por conta do calor. Acho que foi no Rio de Janeiro, não foi, Élica? Foi aqui. Ela quebrou o vidro do ônibus. Ela quebrou o vidro, Mas né? a gente está vendo, assim, muitos casos de pessoas desmaiando nas ruas, que não é brincadeira. E tem muitos lugares agora, na região norte-noroeste, né, que a gente que ficaram muito tempo sem luz, e por conta de ter faltado eletricidade, ficaram sem água também. Eu volto a dizer, o calor aqui, a sensação térmica é de 60 graus, o negócio aqui está muito feio. E a gente tem todo dia, que a gente ouve já 3, 4 dias seguidos, que o dia de amanhã será pior do que o dia de hoje. Então está muito difícil de verdade, a gente precisa encarar isso, eu acho que com mais seriedade. A grande mídia parece que é um oba-oba, calor, vamos à praia. A gente está vivendo uma emergência climática, eu acho que essa pauta tem que estar assim, em todos os locais. Em todos os locais, nas escolas, na mídia, encarando isso, o que é necessário fazer. Quer dizer, o que é necessário, cientistas, né, desde a ECO 92, já vem falando que é necessário fazer. Mas eu acho que a gente precisa de uma grande revolução para forçar que mudanças efetivas aconteçam, porque, assim, a casa está pegando fogo. E está muito esquisito, a gente está com a casa pegando fogo e fingindo que nada está acontecendo, né? Que amanhã vai ser um dia normal, é só uma onda de calor. Não é só uma onda de calor, é uma onda de calor devido à emergência climática que a gente está vendo. Então, o negócio está grave mesmo. Quem não está desesperado está mal informado. É verdade. Queria voltar a falar um pouquinho dos PCDs e principalmente da acessibilidade, porque a tecnologia, né, se o contato presencial ainda é muito difícil, é muito restrito, temos aí pelo menos a tecnologia que tem ajudado um pouco mais nessa questão, né? Em relação à tradução, telefones celulares que as pessoas conseguem utilizar. Eu fico imaginando, né, porque como não temos políticas públicas, e ela acabou de me dizer que numa régua de 0 a 10, o Brasil está no 0, né, em relação às políticas. Se não fosse a tecnologia, nossa, eu não consigo imaginar a situação, né, que os PCDs teriam em relação à comunicação, em relação à cultura, em relação a acesso à vida de fato, né? Uma vez que sair de casa já é muito complicado, já é muito difícil, né, Élica? Você tá falando da parte da comunicação, mas a gente tem, assim, para as pessoas com deficiência saírem de casa, tem a parte do transporte também. Então, essa parte do transporte também está, assim, de 0 a 10, eu ia colocar também muito próximo do 0. Para as pessoas surdas, para as pessoas cegas, para cadeirantes, tá bem complicado. Então,
o mundo não é um mundo acessível. Então, esse é um ponto. E pessoas acessíveis existem, corresponde a quase 1/4 da população, pelo menos no Brasil. Então, são essas pessoas que a gente está fechando os olhos, está fingindo que não está vendo. Mais um detalhe, aqui, para a mulherada que me assiste principalmente. Pessoas com deficiência têm mães. E essas mães, muitas delas, deixam de trabalhar, deixam, né, vida social, param de namorar, são abandonadas pelos maridos para cuidar dos filhos com deficiência. Então, olha só, então a gente, além das pessoas com deficiência, também temos que desenvolver políticas para acolher essas mães, que a gente chama de mães atípicas, para acolher, que muitas mães estão assim, sabe? Você pega uma mãe para conversar, você encosta nela, ela se derrete toda, ela chora, ela está transbordando de estresse, de uma série de sentimentos que ela não consegue nem falar, sabe? Sim. Então, a gente também acolhe essa família, mas principalmente essas mães, que são as que cuidam das pessoas com deficiência. Então, essa pauta, Roberta, César, quem está me assistindo, era uma pauta que não foi a minha pauta principal na campanha. Eu falei disso na campanha, mas quando, uma vez que eu entrei como deputada, isso me surpreendeu até, o quanto que essa pauta cresceu no meu mandato, o quanto que a gente a quantidade de pessoas com deficiência que eu já atendi e continuo atendendo, e a gente desenvolvendo projetos de lei, ou ainda, né, acionando a comissão do Cumpra-se para cuidar dessas pessoas. E elas existem, volto a falar. Elas existem aos montes, assim como você, né, que está aí, que de repente gosta de jogar um futebol, que você joga basquete, que você anda de skate, que você quer ser ator, que você quer ser cantor, essas pessoas também querem tudo isso. Essas pessoas também querem praticar esporte, essas pessoas querem dançar, essas pessoas querem cantar, querem ver o espetáculo, querem ir ao cinema, querem interagir, mas elas não conseguem. Imagina a cabeça dessas pessoas. Imagina o estado de depressão, de ansiedade, de desânimo, de tudo. E eu estou lidando com essas pessoas. Então, a partir do momento que eu comecei a ser acionada e comecei a visitar vários lugares e conversar diretamente, olhando no olho dessas pessoas, ouvindo as histórias, olha, eu posso falar para vocês, sem sombra de dúvida, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca conversei com tanta gente, nunca dei conta de tantas demandas, mas a demanda, pessoas com deficiência, eu me transformei como ser humano. Isso, para mim, eu sou um outro ser humano depois de tantas pessoas que eu conversei, da multiplicidade, da quantidade de diferenças de deficiência, das graduações, com as mães. Isso, hoje, eu me considero um outro ser humano muito mais sensibilizado pela pauta e fico, assim, angustiada, né, o quanto que a gente ainda tem para caminhar com essa pauta na nossa sociedade. E esse é um aspecto interessante que eu quero levar a conversa para aí, que a Élica traz, que é o seguinte: hoje a atividade parlamentar ela está reduzida à lacração, principalmente da direita liberal para lá e sobretudo na extrema direita. Então o cara quer o quê? Ele chega lá no parlamento, ele grava o videozinho dele, ele posta na rede social, ele procura engajamento, ele tenta angariar capital político através dessa abordagem rasa. Qual a importância disso que a Élica coloca? Quando você vai a campo, quando você escuta as pessoas, você vai construindo a tua identidade também como parlamentar e você vai percebendo que isso aqui me sensibiliza mais, as pessoas que votam em mim esperam esse tipo de atuação da minha parte e você vai se constituindo enquanto parlamentar com base no contato direto que você tem com o teu povo. Falta muito isso hoje em dia, não, Élica, por conta dessa dinâmica que é estimulada sobretudo por meio das redes sociais, que as pessoas querem ganhar engajamento barato, fácil, e não estão dispostas a ouvir a própria população, que é uma etapa fundamental da atividade parlamentar, como você muito bem colocou aí, né? Isso fica muito nítido no plenário. Tem o momento da lacração. E eu tenho pavor, inclusive, dessa palavra. Muita gente fala assim, só lacrador. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não me chama disso. Porque até quando você lacra alguma coisa, você fecha. E eu não quero fechar nada, eu quero tirar o lacre, eu quero abrir para o diálogo, para a conversa. Então, mas você vê o momento da performance dos parlamentares de extrema-direita para a rede. E olha, aí haja paciência de você ter que estar ali dentro e acompanhando cada um performar para a rede. E aí é discurso de ódio. Porque o que os eleitores daquelas pessoas, eles gostam disso mesmo, de xingamento, desse ódio, não sei o quê, isso alimenta os eleitores, Eles precisam manter
essa fama de mal. E eles mantêm isso, eles fazem isso. É um teatro mesmo, ali no plenário. Às vezes, muitos dos políticos, inclusive, às vezes depois que faz a performance, é uma pessoa que você, assim, se você não tivesse visto aquilo, você, pô, pessoa normal, um cara educado, consegue conversar. Mas na hora da performance, da lacração da rede, eles estão ali. E, assim, é lamentável, porque tem muitas coisas que a gente quer discutir profundamente, a gente não consegue discutir, porque é exatamente isso, César, que você colocou. Tem um momento, lacração, que é o momento onde eles fazem essa performance para a rede social, para alimentar as redes e os eleitores, alcançar as expectativas dos eleitores que gostam desse discurso de ódio. É triste, mas esse trabalho, eu acho, de conversar com a base, né, de ir... de ver, da gente estar mais junto, acho que é uma coisa muito, muito típica nossa de esquerda, né? Pelo menos eu estou entendendo assim. Eu sempre vi assim, e agora, como política, ali dentro, eu acho que continuo, isso reforçou. Eu acho que a gente é mais dedicado a ouvir, estar na base, estar no meio do povo, ouvindo a coisa com paciência, com amor, do que aquela galera do lado de lá. Eles têm outro modo de agir. Né? Mas não deveria ser, né, Élica? Não. Porque, assim, vocês são representantes do povo. Então, se você não ouve o povo, você é representante de quem? Dos seus interesses econômicos? Daí a importância de que essas pessoas, de fato, atuem com seriedade, atuem com probidade, não sejam moleques lacradores que fiquem colocando peruca para fazer fala transfóbica no parlamento, esse tipo de coisa, né, Élica? Sim, total. Eu sou, como eu estou falando, eu sou a favor do diálogo, acho que do bom debate, e é difícil. Ali na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, está muito difícil a gente fazer o bom debate. Aliás, é difícil as pessoas ouvirem. Quando a gente está fazendo um debate bacana na tribuna, e tem muitos deputados que fazem um debate muito profundo, eu gosto de ouvir. Porque às vezes eu estou ouvindo, eu estou aprendendo muito com outros deputados que estão falando, a depender do assunto, a depender do que eles estão colocando. Mas aí eu vejo a outra galera, ninguém está ouvindo ninguém ali, o pessoal está conversando, está fazendo outra coisa, ou sai do plenário, sabe? Não tem o respeito ou o amor ao debate, nem você ouvir a outra pessoa. Aí quando eles vão para a tribuna, aí é só discurso de ódio, aí fica inventando fake news, aí é Flávio Dino, Comando Vermelho, sabe? Aí assim... Haja paciência, gente. Haja paciência. Você sabe o que é importante nisso que você diz? Eu e a Hobbs, a gente sabe que foi um bom programa quando a gente se pergunta o que a gente aprendeu com essa conversa. Então, por exemplo, hoje a gente aprendeu as questões de PCD, que você disse que tudo isso está muito deficitário. A gente aprendeu as questões do que você salientou de ter que lidar com o governo Castro no Rio de Janeiro. Uma série de coisas que a gente aprendeu contigo hoje aqui, porque a gente discutou. Então, daí a importância disso que você salienta, da atividade parlamentar, não tá ali só para querer ganhar o teu cortezinho na rede social e ganhar like e ganhar seguidores. Quando você legitimamente escuta as pessoas, você aprende e você cresce com base nessa propriedade. Daí a importância de ter seriedade, principalmente se você está representando o povo, que é isso que você está colocando, Hobbs. Agora, Élica, precisaríamos de um plano nacional de conscientização em relação à acessibilidade para os PCDs urgentemente, assim. Eu fiquei realmente muito chocada, né, com essa régua que você nos apresentou em relação ao Brasil, né, falando em empatia, né, que foi, enfim, o tema do nosso início de conversa. Tá aí, né? Um exemplo clássico, assim. Não é porque eu não conheço ninguém, não tenho ninguém na minha família que precisa, que eu não vou olhar para esse tema. Não, aí... Muito pelo contrário. Se esse for o caso, aí se você tem um estímulo direto para pensar no tema, a empatia entra exatamente quando esse estímulo é ausente. Então precisamos aí de uma conscientização, precisamos trazer esse assunto para a roda, né? E não importa. Eu estou trabalhando nisso. E não importa que não tenha engajamento num primeiro momento, porque não é o assunto, né, que pega, mas, enfim, não estamos falando sobre isso. É conscientização de pautas que realmente são interessantes e que nos interessam. Conta pra gente, querida, conta pra gente. Eu estou trabalhando muito nisso, já fui a Brasília algumas vezes, conversando inclusive com Paulo Pimenta sobre a comunicação do partido, que tem que ser uma comunicação acessível.
E se a gente não faz nada para as pessoas com deficiência, com o governo progressista, quando que essas pessoas vão ser assistidas? Então, eu tento falado isso, assim, não estou caminhando sozinha, inclusive aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma vereadora muito ativa, que é a Luciana Novaes, que é uma pessoa cadeirante, que inclusive com uma saúde que requer muitos cuidados, vítima de uma violência aqui, que ela levou um tiro, foi um caso que ficou famoso, né, sensibilizou não só o Brasil como o mundo, ela ficou em coma durante muito tempo, e hoje é a nossa vereadora. Eu caminho muito com ela também, aprendendo muitas coisas com a Luciana Novaes. Então, a gente, assim, não estou sozinha, além dela, né, uma pessoa que também tem me ajudado muito, me ensinado muito, é a Cláudia Werneck, que também é uma pessoa que é uma referência, né, nessa pauta de acessibilidade plena, que quando a gente fala em acessibilidade, não estou falando só de rampas, estou falando de uma série de coisas também. Né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso, então, assim, não estou sozinha e a gente está do nosso jeitinho, no trabalho de formiguinha, eu acho que a gente está conseguindo crescer. O fato de eu estar aqui falando sobre isso, eu acho que já é um avanço muito grande. Eu poder falar isso com segurança, com a seriedade, com a sensibilidade, sensibilizando mais pessoas, como vocês já sinalizaram para mim, que ficaram sensíveis a essa pauta também. É isso. Claro, a gente plantando uma sementinha e trabalhando a sociedade para isso. Sim, faz parte da inclusão. Não tem como haver inclusão, né? Claro. Se a gente não considerar toda a cadeia. Eu queria só pontuar mais um negocinho, posso? Claro. Porque a gente está no final. Claro. Eu estou presidenta também da Comissão da Ciência e Tecnologia na LERJ, e com ela a gente tem caminhado muito, né? A gente está num outro momento também da ciência no nosso país, assim como a gente está vendo artistas trabalhando, felizes, já com espetáculos, se apresentando, a gente está vendo também a ciência, universidades, CEFETs, institutos federais, institutos de pesquisa também, mais animados, né, que verbas estão chegando, a valorização desses profissionais está acontecendo também, e o Estado do Rio de Janeiro tem uma concentração ímpar de universidades, institutos, laboratórios, e a gente também está trabalhando muito sério para a gente fortalecer a ciência e utilizar a ciência para a diminuição das injustiças sociais. Então, isso eu acho que é uma coisa importante para pontuar aqui, que eu não posso me esquecer. E quando eu estou falando de ciência e tecnologia, obviamente estou falando também de abraçar e utilizar essa ciência e tecnologia para as pessoas com deficiência. Maravilhoso. Élica Takimoto, inclusive, vou dizer uma coisa, por mais mulheres nas áreas de tecnologia. Urgentemente também. Necessário. Né? Muito necessário. Querida, muito obrigada, viu? Seguimos juntos nessa luta. Cuide bem dos seus filhos. Tem 3 filhos, mais essa atividade parlamentar, mais, né, a sua profissão como professora, escritora de 10 livros, ou seja, muita energia, Haja fôlego, Élica, e muito calor aí no Rio de Janeiro. Muita disposição para a luta. Obrigada, gente. Muito obrigada a todas as pessoas que nos assistiram. Muito obrigada pela oportunidade de fazer essa conversa com vocês. Um beijo grande, parabéns pelo trabalho. Um beijo, Élica. A gente que te agradece. Brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É isso, né? Pautas necessárias. Né? Muito bom o que ela falou. Principalmente, a gente não pode esquecer, né? A gente vive um governo progressista no Brasil. Claro. Né? Tudo isso precisa ser olhado, porque isso também faz parte daquela rampa, lembra? Que ele assumiu a presidência ali, e foi simbólico, e foi importante muito, sobretudo naquele momento, né? A gente estava num momento muito agudo, pós, assim, 4 anos de bolsonarismo. Você tem razão, é absolutamente fundamental. Eu sempre trago aquela rampa, porque é sobre isso que a gente está falando aqui. É sim. Vamos lembrar a programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã com o Leandro Demore, das 7 às 8. E logo depois tem ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, Edu Moreira, Rodrigo Viana e também William De Luca. E às 7h30 da noite a gente está aqui, pontualmente, trazendo convidados e temas para a gente conversar. É isso aí. Beijo para todo mundo e até amanhã, aqui no Sinapse ICL. Fiquem bem, tchau, tchau. Abdulrahman Muhammad é um jornalista, um escritor e investigou profundamente a morte de Malcolm X. Ele é também o maior especialista no mundo na história e no legado de Malcolm X. Sua investigação foi tão profunda e tão reveladora que os americanos tiveram que reabrir o caso de Malcolm X. E isso deu origem à série Quem Matou Malcolm X, uma das séries de maior sucesso da história do Netflix.
Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdul-Rahman Mohamed, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.